Saudações Dux e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E bom, como vocês sabem, depois do Campeonato Brasileiro acabar, só vai ter 3 vídeos por semana. Vai ser um às 10 horas, outro às meio-dia, quer dizer, por semana, por dia, e outro às 20 horas. Por quê? Porque realmente, enquanto você tinha os jogos e tudo mais, você até conseguia conciliar e colocar 5. Então, amanhã vai ser o último dia que vai ter 5 vídeos, que vai ser 10, 11, 12, 20, 21. E após isso vai ter 3 vídeos por dia. Tudo bem? Então eu só queria iniciar esse vídeo para informar para vocês sobre essa nova mudança. Beleza? Então, vamos ao vídeo. E o vídeo de hoje eu peguei aqui, mas eu quero comentar muito mais para vocês sobre o que acontece de verdade e sobre... Porque quando eu vi essa matéria aqui, eu quero mostrar para vocês, mas quando eu vi essa matéria aqui, eu falei assim, caramba, sério mesmo que o Fluminense está tendo muita sorte. Eu quero comentar justamente desses últimos 5 jogos. O jogo contra o Botafogo é diferente, então é do jogo pós-Botafogo, tudo bem? E aconteceu justamente nessa matéria aqui, ó. Bragantino tem 5 desfalques confirmados para a partida contra o Fluminense. Equipes se enfrentam amanhã. Amanhã, certo? O Fluminense visita o Bragantino no próximo domingo às 13 pela 38ª rodada do Brasileiro, a última. E o adversário deve ter desfalques, mas também retornos para a partida. O mais importante são o zagueiro Léo Ortiz e o meio Rioran. O zagueiro Léo Ortiz está afastado desde 5 de outubro e por aí vai. O retorno certo são o zagueiro Kevin Lomânico, do lateral direito Ardelão, do volante Raul e do atacante Arthur. O quarteto foi desfalque na última rodada pelo terceiro cartão amarelo. Então aqui eles têm aqui os atletas do departamento médico. Tem Elinho, João Otado, Érica Ramírez, André Zutado e Praxedes, que pra mim é o melhor de todos ali. Do atual ali. E aí eu falei assim, caramba, cara, sério mesmo? Que o Fluminense teve novamente uma sorte. Aí eu fui pegar isso aqui, ó. Eu tô querendo que você esqueça. Por favor, esquece isso aqui, ó. Esquece isso aqui, ó. Eu quero que você esqueça isso aqui, ó. Certo? Esquece essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, eu quero que você esqueça. Tá? Vamos lá. Corinthians e Fluminense. Quem se ganhou de 2-0. Vamos comentar bastante sobre isso aqui. O Corinthians 2-0 foi... Primeira coisa. O Corinthians estava baleado. Tinha acabado de perder o título para o Flamengo. E não tinha nesse jogo o Yuri Alberto. Logo nos 5 primeiros minutos, eles perdem o jogador de lado dele, o melhor jogador de lado dele. E com isso, o Fluminense passeou e andou ali. Ainda perde mais um outro, que foi esse que é Renato Augusto. Ou seja, realmente falando sério, o Corinthians perdeu 3 jogadores, os 3 melhores jogadores, e o Fluminense teve todos os seus tranquilo. Logo, se a gente considerar isso aqui, a gente vai dar uma olhada que realmente o Corinthians, ele veio ao campo realmente totalmente complicado da tabela. E era quase impossível ele ganhar do Fluminense. Aí quer dizer, olha só, então, no Corinthians e Fluminense, que eu achei o mais difícil, até coloquei no meu canal. E eu quero... Por que eu tô falando isso tudo? Eu coloquei no meu canal. Olha só qual é o tema que eu coloquei no meu canal e não foi à toa isso. Eu quero trabalhar com vocês disso porque eu quero dar... Eu acho que assim, a pessoa fala assim, nossa, que legal, o Fluminense está ganhando muito.
Nossa, o Fluminense não sei o quê. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui que eu coloquei aqui, ó. Eu quero colocar o tema. Aqui tá o tema. O jogo mais difícil do campeonato. Então a gente pegou o jogo mais difícil do campeonato com os 3 melhores jogadores do Corinthians fora. Um fora desde o início do jogo e os 2 fora no primeiro tempo. Foi insano isso. Foi insano isso. Deixa eu ver aqui. É, tá certinho. Então, tipo, a primeira coisa que eu falo é: a gente teve muita sorte em ganhar do Corinthians. Aí depois vem o Ceará. Aí o Ceará, a gente joga de portões fechados. Ceará, portões fechados. Portões fechados, Fluminense. Após a decisão do STJD, Ceará e Fluminense será disputado com portões fechados. Aliás, para quem não sabe, o Ceará, Lisca. Acho que é o Lisca. Ceará técnico. O técnico, que era o Lucas Gonçalves, ele sai do Ceará, deixará o comando técnico, e foi justamente antes do jogo contra o Fluminense. Então ele deixou justamente ali. Então eles não tinham torcida, eles não tinham isso. E adivinha, o Mendonça, que eu tanto falo aqui, para mim, um dos melhores jogadores do Ceará, tá machucado. Não jogou contra o Fluminense. Não jogou, tá machucado. É isso que eu quero que você note. Então, a gente teve sem torcida, a gente teve sem o técnico, que o técnico era interino, e eles não tinham o melhor jogador deles em campo. Beleza. Eu tô querendo falar muito disso. Aí a gente passa para São Paulo. São Paulo tem uma baca no departamento técnico, né? Departamento médico. Departamento médico São Paulo. São Paulo Futebol Clube. Que aí você vê justamente aqui. Eu tô pegando aqui, que estão no departamento médico, ou seja, é um monte de nome. É um monte de nome que tá aqui. Tá? Esse nome era 10. Então a gente pega então a situação para comentar sobre isso. Então, olha só, a gente pega um Corinthians que perdeu o melhor jogador deles e perdeu os 2 outros melhores jogadores logo no primeiro tempo. Depois a gente pega o Ceará sem torcida, com o Ceará tendo tomado cartão vermelho, e depois sem o melhor jogador deles e sem o técnico. Após isso, a gente pega o São Paulo com o departamento médico deles com 10 jogadores. Até vou pegar aqui meu troço para falar sobre quais jogadores que estavam no departamento médico. Foi absurdo. Quero pegar para vocês sobre isso, porque eu quero fazer essa análise aqui, pra gente não pensar que a gente é o melhor time do mundo, e é por isso eu lelê lá. Eu vou até pegar aqui, ó. Eu tenho aqui todas as informações sobre o jogo. Departamento médico deles: Arboleda, Alisson, Diego Costa, Igor Vinícius, Gabriel, Nicão, Rodriguinho, Miranda, Moreira, e que estava suspenso era o Rodrigo Nestor. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eles tinham 11 jogadores a menos. Antes de comentar mais sobre esse assunto e falar sobre o Goiás e sobre o Bragantino, eu quero fazer 2 pedidos para você. O primeiro é: faz o triplo C,
curte, comente e compartilhe. Isso vai me ajudar muito no meu canal. E depois se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Caso, por favor, cara, eu tô precisando muito disso. Eu tô precisando muito de inscrição, eu tô precisando muito que vocês vejam meus vídeos. Eu tô precisando muito que você dê curtidas. Cara, eu tô fazendo uma análise gigante pra gente parar de se tornar o cara que assim, nossa, a gente tá ganhando todas. Mas é claro. Então vem acompanhar pra mais esse vídeo, só bora. Aí chegou no Goiás. Aí o Goiás, ele teve de desfalques Luiz Felipe, Matheus Santos e da Silva. Pendurados: Maguinho, Renato Júnior, Auremir, Reinaldo, Diego e Sávio. O que eu tô querendo falar assim, aí no jogo contra o Goiás, Fluminense versus Goiás, o que aconteceu? 2 expulsos. A gente estava empatando de 0 a 0. 0 a 0. Não pode mostrar isso aqui. Não vou mostrar isso aqui. Tá? 0 a 0. E só depois que Daldal Belmonte foi expulso é que a gente começou a ganhar. Aí, não satisfeito com isso, o Felipe Bastos vai lá e me é expulso também. Ou seja, o Fluminense, nesse jogo, ele não teve desfalques, logo de cara, mas o Goiás ficou com 2 a menos. 2 a menos. Eu tô falando, olha só, pra gente começar a pensar justamente que talvez essas vitórias não signifiquem nada pro Fluminense. Na minha concepção, claro, significa dinheiro, mas pra mim não significa nada. Nada. Aí a gente chega, o Bragantino tem 5 desfalques. 5 desfalques. E adivinha o que acontece? Maurício Barbieri. Adivinha o que acontece? Maurício Barbieri, técnico do Red Bull Bragantino, é demitido do Red Bull Bragantino. Ou seja, a gente em 5 jogos pegou time que não tinha técnico, como o Ceará, não tinha técnico como o Red Bull Bragantino, não tinha o melhor jogador, que era o Mendonça, pro Ceará. Os 3 melhores jogadores do Corinthians também não estavam presentes, que era o Yuri Alberto e os outros 2 se contundiram, que era o Renato Augusto e o jogador de lado lá deles. No São Paulo, teve 10 lesões. 10 lesões. Eu vou falar novamente. Eu só estou resumindo isso tudo aqui para a gente observar bastante sobre isso. Porque eu acho que a gente tem que pensar muito em não achar que essas vitórias foram satisfatórias. Teve de desfalques: Arboleda, Alisson, Diego Costa, Igor Vinícius, Gabriel, Nicão, Rodriguinho, Miranda, Moreira e Rodrigo Nestor. 10 ali, quase um time inteiro. Aí a gente chega no Goiás, fica com menos 2. E agora a gente chega no último jogo, na última rodada, onde que pra mim foi a burrice máxima de demitir um treinador no último jogo da temporada, que poderia já manter esse treinador, e simplesmente demitir depois desse jogo. Eles demitem esse jogo, demitem um cara, tem 5 desfalques, sendo que o melhor o melhor jogador deles, que é o Praxedes, adivinha, está lesionado. O que eu tô falando é isso, tá bom? O que eu tô falando vamos tomar cuidado pra gente falar sobre a realidade, vamos tomar cuidado sobre o que está acontecendo, porque é isso que acontece, tá bom? Então não acho que a gente tá incrível não, tá? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Faz o tempo pra você que curte, comente, compartilhe e também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Saudações tricolores, falou, valeu, tchau, tchau.